A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, o mundo protestante está em desespero. E isso está ficando cada vez mais evidente. Muitas coisas começaram a mudar e isso os deixa preocupados e desesperados. Eles já começaram a se preocupar com o grande número, aí de pastores debatendo o crescimento das conversões de protestantes ao catolicismo e já inventaram para isso aí inúmeras desculpas esfarrapadas. Mas o fato é que o fracasso da multiplicação de igrejas protestantes, unido aos escândalos e também às liturgias cada vez mais estapafúrdias, está tornando aquele um ambiente simplesmente insuportável para quem tenha mais de 2 neurônios. O desespero se dá porque, segundo algumas estatísticas recentes, o crescimento do protestantismo estagnou e o catolicismo começou a crescer no Brasil, o país mais católico do mundo. Assista esse vídeo. Essa semana eu fiz uma live, Amanda, falando sobre o ressurgimento católico, né? E é um fenômeno que tá rolando, você também deve ter reparado. Não, eu falei isso com o padre, eu falei, é impressão minha ou virou um fenômeno novamente os católicos? Porque antes eu ia à missa, e a missa vazia, e dava uma dó, porque você falava, nossa, é uma estrutura. Uma missa não deixa de ser um evento. Sim. Então assim, tem seu gasto de luz, de energia, da pessoa, não só do padre, mas também, enfim, de produção, enfim, da própria Eucaristia. E aí você falava, nossa, acho que não se paga. Às vezes eu até ficava pensando, eu falei, essa estrutura acho que não se paga, porque é ofertório. É diferente de algumas igrejas evangélicas que você tem ali muito, tem o dízimo, mas é um ofertório que é voluntário. Eu falei, isso aqui não se paga. Eu ficava até pensando nessa viabilidade financeira da igreja. Hoje em dia, eu fui na missa de Ramos, eu fiquei de pé na porta. Eu não ouvi a missa, praticamente, porque não dava pra entrar na missa. Tá uma retomada do catolicismo, assim, gigantesca. Quando eu posto um vídeo fazendo uma crítica ao protestantismo, é óbvio que eu espero contrapontos e ataques. Mas a gente percebe o desespero quando o ataque acontece até mesmo sem motivo. Ontem eu postei um vídeo falando sobre um livro de Dostoiévski que eu tinha acabado de ler e fiz uma reflexão sobre a postura que o cristão deve ter em relação a essa sociedade sem Deus. Até nesse vídeo choveram ataques, alguns tão baixos que eu tive de apagar. Por exemplo, essa irmã decidiu contar seu testemunho de conversão e também enfrentou o apedrejamento protestante. Acompanhe. Eu queria bater um papo com vocês aqui bem rápido. Eu fiz um post falando sobre a minha conversão, que eu era protestante e me tornei católica, e isso está gerando um maior debate, maior discussão ali nos comentários. E religião é realmente um assunto muito delicado, é muito difícil da gente falar sobre isso, Mas eu penso o seguinte, não sou eu que tenho que me defender, que tenho que falar que eu tô certa, porque não leva a lugar nenhum. Eu acho que a pessoa que está incomodada, a pessoa que acha que eu estou errada, é ela que tem que me provar que eu estou errada, é ela que tem que me mostrar onde eu estou errando. Porque falar é muito fácil, Chegar a falar que vocês adoram um santo, que isso, que aquilo, é muito fácil falar. Só que eu quero que você me prove, que você me mostre, que você estude, que você pesquise, que você vá atrás e me mostre que eu tô errada. Porque falar, que vocês adoram imagem, em que momento que você me viu adorando uma imagem? Em que momento que você viu um católico adorando uma imagem? Defina para mim o que é adoração. Por conta das imagens na igreja? Só por isso? Porque, poxa, se a gente for parar para pensar quantos artistas nós tivemos na história, Leonardo da Vinci, ele fez aquele quadro famosíssimo da Mona Lisa, e nem por isso ele fez aquele quadro para adorar, Ele fez uma obra de arte. Michelangelo, Quantas esculturas Michelangelo fez, E nem por isso ele fez aquelas imagens para adoração. São obras de arte, obras que fazem parte da nossa história, Se você pega o livro lá da escola, que fala sobre as pinturas rupestres, Aquilo ali conta a nossa história, fez parte, da nossa história. Então, não são imagens para adoração. Aqui mesmo, na cidade que eu moro, tem algumas praças que eles fizeram algumas estátuas, algumas esculturas, imagens de algumas pessoas que tiveram um papel importante no desenvolvimento da cidade. E nem por isso aquelas imagens foram feitas para adoração. As pessoas não chegam se ajoelhando naquela imagem. São figuras que tiveram um papel importante. Então, eles fizeram para homenagear.
E na Igreja Católica tem as imagens, são de pessoas que tiveram também um papel importante na igreja, que são exemplos de fé, e nem por isso a gente adora aquela imagem. Ela tem um significado, a gente tem um respeito, né, por aquelas pessoas, né, por quem elas foram, mas não é para adoração. Então eu acho que chega a ser um pouco ignorante da pessoa falar isso, sem ter conhecimento, sem saber. Eu acho que a pessoa ela tem que estudar, tem que ir atrás, para ter uma base, né, do que falar, não chegar simplesmente acusando, falando uma coisa, chega a ser ignorante mesmo. Outra coisa, se você for pesquisar, se você for a fundo, né, você vai entender que a Igreja Católica ela foi fundada por Jesus há 2000 anos atrás. E muitas religiões, muitas igrejas hoje protestantes, elas surgiram aqui há 100 anos, 50 anos atrás, né? Todo dia surge uma igreja diferente, com um nome diferente, pessoas, né, que interpretam a Bíblia de uma forma e abrem uma igreja e conseguem muitos seguidores, e esses seguidores, eles escutam aquela pessoa e é o que aquela pessoa diz e ponto. Eles não vão atrás, eles não buscam conhecimento, aquela pessoa diz, está dito. E acabam sendo essas pessoas ignorantes, sabe? Que não tem embasamento, não tem, sabe? Não vão atrás para saber, para entender, né, o porquê de tudo, simplesmente o que aquela pessoa falou está falado. Então eu aconselho vocês a estudarem mais, porque é como Deus diz mesmo, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, o povo não vai atrás, não busca estudar e acaba passando por esse tipo de vergonha. Mas é isso, não quero entrar em nenhuma discussão, não quero debater nada. Eu só acho que, né, quem acha, quem fica acusando, né, quem diz que nós estamos errados é que tem que provar isso, né? Provar e daí tudo bem. Se você estudou, foi atrás, buscou e tá ali me provando que a gente tá errado, aí beleza, a gente pode ter uma conversa. Mas enquanto isso, não vale a pena. Vocês vão ficar aí debatendo, discutindo um assunto que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Mas é como eu disse já no outro vídeo, né? Que quanto mais eu conheço a Igreja Católica, mais eu me apaixono, mais eu quero aprender mais. E o que importa é isso, é o que Deus pensa a meu respeito, né? Eu espero que esse vídeo também não gere tanta discussão, né? Mas fiquem todos bem, até a próxima. Por isso, meu irmão, mesmo que venham pedradas, ataques, reveses, adversidades, perseguições, vamos manter firme a nossa fé em Jesus Cristo e na nossa vida de santidade. E os desesperados, que continuem se desesperando. Deus abençoe você e tua família, no nome de Jesus.